A Gênese, Allan Kardec, capítulo 14. Os fluidos. Explicação de alguns fatos considerados como sobrenaturais. Vista espiritual ou psíquica. Vista dupla. Sonambulismo. Sonhos. O perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. É por ele, enfim, que se realizam no homem fenômenos especiais que não têm sua causa originária na matéria tangível e que, por esta razão, parecem ser sobrenaturais. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da vista dupla ou vista espiritual, a que também se pode chamar vista psíquica. Muitas pessoas são dela dotadas, frequentemente sem o saber, assim como da vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais, que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas são generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser o que está na esfera da irradiação de seu fluido perispiritual. Esses fenômenos, no homem, são a manifestação da vida espiritual. É a alma que age fora do organismo. Na dupla vista, ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê pelos olhos do corpo, se bem que frequentemente, por hábito, ele os dirige para o ponto sobre o qual se dirige sua atenção. Ele vê pelos olhos da alma, e a prova está em que vê tudo igualmente bem com os olhos fechados e além do alcance do raio visual. Ele lê o pensamento figurado no raio fluídico. Embora durante a vida o espírito seja fixado no corpo pelo perispírito, não é tão escravo que não possa alongar sua corrente e se transportar ao longe, seja sobre a terra, seja sobre qualquer ponto do espaço. O espírito está preso ao corpo contra sua vontade, pois que sua vida normal é a liberdade, ao passo que a vida corporal é a do servidor preso à gleba. O espírito sente-se, pois, feliz de deixar seu corpo, assim como o pássaro deixa sua gaiola. Serve-se de todas as ocasiões em que sua presença não seja necessária a sua vida de relação. É o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma. Sempre se realiza durante o sono, todas as vezes em que o corpo repousa e que os sentidos estão na inatividade. O espírito se livra. Abre parênteses, o Livro dos Espíritos, capítulo 8, fecha parênteses. Nesses momentos,
O espírito vive a vida espiritual, ao passo que o corpo vive a vida vegetativa. Em parte, ele se encontra no estado em que se encontrará após a morte. Percorre o espaço, entretém-se com seus amigos e outros espíritos livres, ou encarnados como ele próprio. O liame fluídico que o retém ao corpo não é definitivamente rompido, senão com a morte. A separação completa não se realiza, senão pela extinção absoluta da atividade do princípio vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, embora possa estar a alguma distância, ali é instantaneamente trazido de volta, desde que sua presença seja necessária. Então, retoma o curso de sua vida de relação. Algumas vezes, ao acordar, conserva de suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos exata, o que constitui o sonho em todo o caso. Traz intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos, e justificam o provérbio: a noite é boa conselheira. Assim se explicam igualmente certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que nada mais são senão manifestações da vida espiritual. Se a vista espiritual não se efetua pelos olhos do corpo, é porque a percepção das coisas não se realiza pela ação da luz comum. Com efeito, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, existe uma luz especial, cuja natureza nos é desconhecida, mas que, sem dúvida, é uma das propriedades do fluido etéreo, afetado pelas percepções visuais da alma. Há, pois, luz material e luz espiritual. A primeira tem focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda tem seu foco por toda a parte. Esta é a razão pela qual não há obstáculos à vista espiritual. Ela não é detida pela distância, nem pela opacidade da matéria. A obscuridade não existe para ela. O mundo espiritual é, portanto, clareado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. A alma, envolvida pelo seu perispírito, traz assim em si mesma seu princípio luminoso, penetrando a matéria por força de sua essência etérea. Não há corpos opacos à sua vista. Entretanto, a vista espiritual não tem a mesma extensão nem a mesma penetração em todos os espíritos. Unicamente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Com os espíritos inferiores, ela é enfraquecida pela relativa materialidade do perispírito, que se interpõe como uma espécie de bruma. Ela se manifesta em diferentes graus nos espíritos encarnados, pelo fenômeno de segunda vista, seja no sonambulismo natural ou magnético, seja no estado de vigília. Segundo o grau de potência da faculdade, diz-se que a lucidez é maior ou menor. É com o auxílio dessa faculdade que certas pessoas veem o interior do organismo e descrevem a causa das moléstias. A vista espiritual
Dá, pois, percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, funcionam sob condições inteiramente diferentes de todas as demais da vida corporal. Por esta razão, não se podem atingir efeitos idênticos e experimentá-la segundo os mesmos processos. Seu desempenho se dá fora do organismo, e ela tem uma modalidade que frustra todas as previsões. É preciso estudá-la em seus efeitos e em suas causas, e não por assimilação com a vista comum, a qual não é destinada a completar, salvo casos excepcionais, aos quais não se pode tomar como regra. A vista espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita nos espíritos encarnados, e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo sua sede na própria alma, o estado desta deve influir sobre as percepções que ela proporciona. Segundo o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar, seja no sono, seja no estado de vigília. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de acontecimentos que se passam ao longe, os detalhes descritivos de sua localidade, as causas de uma moléstia e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a visão de espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Tais criações estão sempre em relação com as disposições morais do espírito, que as concebe. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas com certas crenças religiosas lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais como as próprias pessoas os representam. Às vezes, é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, assim como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se ao acordar ou ao sair do êxtase, tais pessoas conservam uma recordação exata de suas visões, elas as tomam como realidades e confirmações de suas crenças, embora isso não passe de um produto de seus próprios pensamentos. Abre parênteses, nota. É assim que se podem explicar as visões da irmã Elmeric, a qual, reportando-se ao tempo da paixão do Cristo, diz ter visto coisas materiais que jamais existiram, senão nos livros que ela leu. As de Madame Campanile, Revista Espírita, agosto de 1866. E uma parte das de Swedenborg. Fim da nota, fecha parênteses. Há, pois, a necessidade de se fazer uma escolha muito rigorosa nas visões estáticas, antes de aceitá-las. O remédio da demasiada credulidade, sob este ponto de vista, é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Os sonhos propriamente ditos apresentam as três naturezas das visões acima descritas. É as duas primeiras que pertencem aos sonhos proféticos, pressentimentos e advertências.
é no terceiro, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, que se podem encontrar a causa de certas imagens fantásticas, que nada têm de real em relação à vida material, mas que têm, para o espírito, uma realidade às vezes tão nítida que o corpo sofre o contragolpe e, se tem visto os cabelos embranquecerem sob a impressão de um sonho. Essas criações podem ser provocadas pelas crenças exaltadas, por recordações retrospectivas, pelos gestos, os desejos, as paixões, o temor, os remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um embaraço nas funções do organismo. Enfim, por outros espíritos, com um objetivo benfazejo ou malfazejo, segundo sua natureza.